Olá, eu sou Detetive Rex e você está no RexCast. O caso de hoje é daqueles que fazem até minha cauda parar de balançar e meu focinho tremer de indignação. Uma história de traição familiar que vai te deixar com o coração acelerado, com raiva, com vontade de gritar de indignação. Estamos falando de uma sogra guerreira que descobriu que sua nora era uma verdadeira predadora financeira disfarçada de princesa encantada. Uma história que vai mexer com seus sentimentos mais profundos sobre família, gratidão e vingança. Preparado para conhecer o lado mais sombrio das relações familiares? Então deixe aquele like maroto, se inscreve no canal porque essa história vai viralizar e comenta aí de onde você está ouvindo o nosso podcast. Quero saber se vocês já passaram por algo parecido. Agora, vamos ouvir a nossa convidada de hoje, uma mulher que enfrentou a pior das traições familiares. Dona Daniela, o microfone é seu. Obrigada, Rex. Ai, meu Deus, nem sei por onde começar. Meu coração ainda acelera quando lembro dessa história. Sabe o que é gastar 19 mil reais no casamento do seu filho e descobrir que sua nora é um verdadeiro demônio disfarçado de anjo, não? Então você vai saber agora. E garanto que vai ficar com tanta raiva quanto eu fiquei. Porque o que essa mulher fez comigo, Jesus, Maria e José, foi a coisa mais descarada que já vi na minha vida, e olha que eu já vivi muito, viu? Já passei por muita coisa, já enfrentei viúva nova com filho pequeno, já trabalhei até desmaiar, já passei fome para meu filho não passar. Mas essa história mexeu até com minha fé em Deus, mexeu com tudo que acredito sobre família, sobre gratidão, sobre o amor de mãe. Vocês que estão ouvindo, imaginem a cena. Uma mãe que se sacrificou a vida inteira pelo filho, que trabalhou feito uma condenada para dar o melhor para ele, descobrindo que havia criado um monstro ingrato. E pior, descobrindo que esse monstro estava sendo manipulado por uma víbora que só pensava no meu dinheiro. Era isso que a Andréia via em mim, uma máquina de fazer dinheiro para sustentar a vida de luxo que ela queria ter. Eu sempre fui uma mãe presente, sempre. Criei meu José sozinha depois que o pai dele morreu num acidente de trabalho. Ele tinha apenas 8 anos quando perdemos o pai da casa. Era só eu e meu menino contra o mundo inteiro. Trabalhava de manhã numa fábrica de costura, com os dedos sangrando de tanto costurar, de tarde numa casa de família limpando, passando, cozinhando, e de noite fazia doces para vender na porta da escola. Chegava em casa 11 da noite, morta de cansaço, mas ainda tinha que ajudar o José com a lição de casa, lavar o uniforme, preparar o lanche do dia seguinte. Tudo por ele, tudo pelo meu José. Quantas vezes dormi no chão para ele dormir na cama, quantas vezes comi só arroz e feijão para ele comer carne, quantas vezes usei a mesma roupa velha para comprar roupa nova para ele. Quando ele, meu filho, minha vida, meu tesouro, minha razão de existir, me disse que ia casar com a Andréia, eu fiquei nas nuvens. Finalmente meu menino tinha encontrado alguém especial. Alguém que ia cuidar dele como eu cuidei, que ia amar ele como eu amo. Ou pelo menos era o que eu pensava. Ai, como eu era ingênua, como eu fui boba, como eu fui cega. A Andréia parecia uma santa, sempre educadinha, sempre sorridinha quando vinha em casa. Oi, sogra querida, obrigada por tudo, sogra. A senhora é maravilhosa. O José é tão sortudo de ter uma mãe como a senhora. E eu, coitada, derretendo com aqueles elogios. Mentirosa, cobra venenosa disfarçada de cordeirinha. A danada sabia exatamente o que falar para me conquistar. Chegava com florzinhas baratas do mercado, agora sei que eram as que sobravam no final do dia. Me ajudava na cozinha fingindo que se importava, perguntava sobre minha saúde com uma carinha de preocupada. Ai, sogra, a senhora está com cara de cansada, tem que se cuidar mais. Que atriz, que farsa. Até oferecia massagem nas minhas costas doloridas. Deixe eu ajudar a senhora, sogra. A senhora trabalha demais e a maldita ainda sabia fingir interesse pela minha vida. Conta pra mim como foi difícil criar o José sozinha, sogra. A senhora é uma heroína. Me fazia contar minhas lutas, meus sofrimentos, como se fosse uma neta querida interessada na história da avó, e eu, bobona, achando que finalmente tinha ganhado uma filha que se importava comigo. Mentira, tudo era mentira. Ela estava mapeando minha vida para saber exatamente onde doía, para saber como me manipular. Quando eles noivaram, eu me ofereci para ajudar com o casamento. Não ia deixar meu filho se casar de qualquer jeito, né? Mãe, a senhora não precisa gastar tanto, ele dizia. Mas que mãe que sou se não der o melhor para o meu filho? Lembro que na primeira reunião para organizar o casamento, sentamos os três na minha cozinha.
A Andréia chegou com uma pasta cheia de recortes de revista. Sogra, eu sonho com um casamento assim desde pequena, dizia mostrando fotos de festas caríssimas e eu, boba, achando lindo aquele sonho dela. Claro, minha filha, vamos fazer o casamento dos seus sonhos. Que idiota eu fui. Gastei 19 mil reais. 19 mil. Para vocês terem ideia do que isso significava para mim, era um ano inteiro de salário da fábrica. Era 2 anos fazendo doce. Era 3 anos limpando casa de madame. Dinheiro que eu tinha guardado durante anos, economizando cada centavo, passando perrengue, comendo pão com ovo e às vezes só pão mesmo para juntar essa grana. Cada nota daquelas tinha suor meu, tinha lágrima minha, tinha sangue meu. Lembro de cada sacrifício que fiz para juntar esse dinheiro, quantas vezes deixei de comprar remédio para minha dor nas costas, quantas vezes usei sapato furado no inverno, quantas vezes fingi que não estava com fome para sobrar dinheiro para o José estudar. E agora estava gastando tudo numa festa. Mas era pelo meu filho, né? Era para ver ele feliz. Paguei o bufete de 15 mil reais, 15 mil. A decoração de 2 mil, as flores de 1.200, o vestido da noiva que custou uma fortuna, 4 mil reais só no vestido. 4 mil reais. Com esse dinheiro eu comprava roupa para um ano inteiro. A Andréia queria tudo do mais caro, do mais chique, do mais sofisticado. Ah, sogra, mas esse vestido é tão lindo. É o sonho de toda mulher. Sogra, que tal esse buffet aqui que é mais sofisticado? Olha que cardápio especial. Tem até camarão, sempre com aquele jeitinho meigo, aquela vozinha doce que me derretia, aqueles olhinhos brilhando como se eu fosse a fada madrinha dela. E eu, boba, achando que era normal uma noiva querer o melhor, pagando tudo sem pestanejar, sem questionar nem um centavo. Queria ver meu filho feliz, entende? Queria que ele tivesse o casamento que eu nunca pude ter, que eu nunca nem sonhei em ter. O casamento foi lindo, lindo mesmo. Eu chorei que nem criança vendo meu José no altar. A Andréia estava radiante, toda sorridente, e eu ali, orgulhosa, pensando, valeu cada centavo. Que idiota eu fui! Se soubesse o que vinha por aí, mas o pior ainda estava por vir. 2 dias depois do casamento, 2 dias. A Andréia me ligou. Oi, sogra, posso passar aí em casa? Tenho uma coisa para conversar com a senhora. O tom dela já era diferente. Não era mais aquela vozinha doce de sempre, era mais frio, mais calculista. Achei estranho, mas pensei que talvez quisesse me agradecer pelo casamento. Como eu estava enganada, ela chegou com uma pasta na mão e um sorriso que agora eu sei que era malicioso. Nem esperou eu oferecer um café. Sentou na minha mesa da cozinha, abriu a pasta com toda pompa e cerimônia e tirou uns papéis organizadinhos. Sogra, disse ela com uma cara de pau que eu nunca vou esquecer, tirando óculos da bolsa como se fosse uma executiva, aqui estão as contas da lua de mel. Como a senhora pagou o casamento, achei que também podia pagar a nossa viagem. Gente, eu quase caí da cadeira, quase tive um troço, o coração disparou, a pressão subiu, a vista escureceu, senti uma tontura que quase me derrubou. Ela estava me cobrando 22 mil reais de uma lua de mel em Paris. 22 mil, mais do que eu havia gastado no casamento inteiro. E ela tinha ali organizadinho cada gasto itemizado como se fosse uma contadora, passagem primeira classe para 8 mil reais, hotel 5 estrelas por 10 dias, 9 mil reais, restaurantes caros, 3 mil reais, compras na Champs-Élysées, 2 mil reais. Como assim, Andréia? Perguntei tremendo, com a voz saindo fraca, quase um sussurro. Minha garganta estava seca, as mãos tremiam. A senhora não ia querer que a gente ficasse aqui no Brasil na lua de mel, né? Paris é o lugar dos sonhos de toda mulher apaixonada. A senhora sempre disse que queria que tudo fosse perfeito para o José. Você consegue acreditar na cara de pau dessa criatura? A descarada da minha nora estava me cobrando uma lua de mel que ela havia planejado. Ela havia escolhido o hotel 5 estrelas, ela havia comprado as passagens de primeira classe, ela havia decidido ficar 10 dias ao invés de 7, tudo sem me consultar. E agora queria que eu pagasse a conta como se fosse minha obrigação de mãe. Mas você quer saber o que me doeu mais? Não foi nem o dinheiro, foi ver meu José parado ali na porta, ouvindo tudo calado. Meu menino, que eu ensinei a ser honesto, a ser trabalhadora, a ser grato, estava ali parado como uma estátua. Quando olhei para ele esperando que defendesse a mãe dele, esperando que dissesse, Andréia, isso não tá certo, sabe o que ele fez? Abaixou a cabeça que nem criança envergonhada e disse, mãe, ela tem razão? A senhora mesmo disse que queria que nosso casamento fosse perfeito. A lua de mel faz parte disso. Aquilo foi como uma punhalada no peito, uma facada na alma. Meu próprio filho que eu criei, que eu cuidei quando estava doente, que eu acordava de madrugada para fazer mamadeira quando era bebê, que eu trabalhei em 3 empregos para dar estudo,
que eu abri mão de tudo na minha vida para dar o melhor para ele, estava do lado dela contra mim. Senti que o chão sumiu dos meus pés. José, eu disse com a voz embargada. Você tá falando sério? Você quer que eu pague 22 mil reais numa viagem que vocês já fizeram sem nem me perguntar se eu podia? E ele, meu menino, olhou para mim e disse, mãe, a Andréia tá certa. A senhora é minha mãe, era obrigação só pagar mesmo. Obrigação? Obrigação? Depois de tudo que eu fiz por ele? Depois de ter me sacrificado a vida inteira? A Andréia ainda completou com uma risadinha. E olha, sogra, se a senhora não pagar, vamos ter que processar. Porque a gente já gastou o dinheiro confiando que a senhora ia bancar. Tem até os e-mails aqui onde a senhora disse que queria que tudo fosse perfeito. Mentira! Mentira descarada! Eu nunca disse que ia pagar lua de mel nenhuma. Mas ela tinha manipulado as palavras, tinha pegado frases soltas de quando eu falava sobre o casamento e estava usando contra mim. Naquele momento, vendo meu filho do lado dela, vendo aquela cobra venenosa na minha cozinha me ameaçando, eu tomei uma decisão. Respirei fundo e disse, está bem, eu pago. A cara de vitória dela, o sorrisinho malicioso. Ela achou que tinha me vencido, mas ela não conhecia a sogra que tinha arrumado. Se você está gostando dessa história de vingança, deixa o like aí e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. Na semana seguinte, fui no banco e peguei os 22 mil reais. Cada passo até o banco doía, mas eu tinha um plano. Um plano que nem mesmo o Rex conseguiria imaginar. Mas antes de entregar o dinheiro, resolvi investigar minha nora querida. Liguei para minha comadre Neuza, que trabalha no cartório, e pedi uns favorezinhos. Neuza, disse eu, precisa me ajudar. Descobre aí tudo sobre essa Andréia para mim. E foi aí que o buraco ficou mais embaixo. A Neuza me ligou no outro dia. Daniela, você não vai acreditar no que eu descobri dessa menina. A Andréia tinha dívidas em mais de 5 bancos. Cartão de crédito estourado, financiamento de carro em atraso, até empréstimo no nome da mãe ela tinha feito. A menina estava falida, quebrada, sem um centavo no bolso. Quando entreguei o dinheiro para a Andréia, ela mal conseguia disfarçar a satisfação. Contou cada nota com os olhinhos brilhando de ganância. Obrigada, sogra. A senhora é um amor, disse ela fingindo carinho, mas já calculando como ia gastar aquela fortuna. Mas aí eu falei, Andréia, agora que você é oficialmente parte da família, preciso te contar umas coisinhas sobre como as coisas funcionam aqui. Sabe, minha filha, família é uma coisa séria. Não é só receber, é dar também. O sorriso dela meio que tremulou, mas ela tentou manter a pose. Claro, sogra, estou pronta para ser parte da família. Primeiro, eu disse olhando bem nos olhos dela, vendo a falsidade escorrendo por cada poro, na nossa família a gente sempre faz festa de aniversário. E como você é a nora mais nova, você vai ser responsável por organizar todos os aniversários daqui para frente. O meu é mês que vem, 80 pessoas confirmadas, com churrasco, docinhos, decoração temática, tudo por sua conta. A cara dela começou a mudar, o sorriso forçado começou a rachar. Segundo, continuei, saboreando cada palavra. Toda família precisa se ajudar nos momentos difíceis. Então você vai cuidar da minha mãe, sua nova avó, que tem 85 anos e precisa de cuidados especiais 24 horas por dia. Ela vai se mudar para cá na semana que vem. E você vai ser responsável por dar banho, comida, remédio, trocar fralda, tudo. Terceiro, falei vendo ela ficar cada vez mais branca. Meu cunhado perdeu o emprego e está numa situação difícil. Como agora somos uma família só, vocês vão sustentar ele, a esposa e os 3 filhos pequenos até ele se reerguer. Deve dar uns 2 mil reais por mês. E por último, eu disse com o maior sorriso do mundo, sentindo a vingança doce no meu coração. Como você gosta tanto de gastar o dinheiro dos outros e organizar eventos caros. Quero te apresentar minha amiga Vera. Ela tem 17 netos e quer fazer uma festa de 15 anos para a netinha dela. Como você tem tanta experiência em organizar eventos luxuosos, ela pediu sua ajuda. A festa tem que ser no sábado que vem, para 200 pessoas, com tudo do bom e do melhor, é claro. A Andréia estava branca, branca como um pano. Mas sogra, eu não sei organizar festa de 15 anos. Ora, minha filha, respondi, se você soube organizar uma lua de mel de 22 mil reais sem consultar ninguém, vai saber organizar uma festinha, né? Mas o melhor ainda estava por vir. No final da semana eu marquei um almoço de família. Não foi qualquer almocinho. Não, preparei a mesa da sala de jantar com a louça boa, aquela que só usava no Natal. Chamei o José, a Andréia, meus irmãos, minha mãe, todo mundo. Fiz aquela comida caprichada, frango assado, farofa temperada, arroz com pequi,
vinagrete, sobremesa de maracujá. A mesa estava um espetáculo. A Andréia chegou toda produzida como se fosse uma reunião de negócios. Cabelo no salão, unha feita, roupa nova. Claro, com o meu dinheiro. Na hora da sobremesa, levantei da cadeira devagar, com toda a solenidade, e disse: gente, quero fazer um brinde aos noivos. Todo mundo levantou o copo, sorrindo, achando que ia ser algo bonito. Um brinde ao José e à Andréia, e quero aproveitar para contar para a família toda como nossa nova integrante é especial. O José sorriu orgulhoso, puxou a cadeira para ficar mais perto da esposa. A Andréia também sorriu, toda vaidosa, sem saber o furacão que estava vindo. Vocês sabem que eu paguei 19 mil reais no casamento deles, né? Pois então, a Andréia ficou tão emocionada com minha generosidade que me trouxe uma continha de 22 mil reais da lua de mel deles para eu pagar também. Sem me consultar, sem me perguntar se eu podia, já tinham gastado dinheiro na certeza de que a sogra boba ia pagar. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Meu irmão Joaquim quase engasgou com o vinho. A tia Alzira arregalou os olhos. Minha mãe diz: que menina sem vergonha é essa? Mas espera, continuei, que ainda tem mais. Ela me ameaçou de processo. Disse que eu era obrigada a pagar porque sou mãe do José. A família toda olhando para a Andréia com cara de nojo. E sabem o que mais? Falei tirando uns papéis da bolsa. Eu descobri umas coisinhas sobre nossa Andréia aqui. Por exemplo, que ela deve 12 mil reais no cartão de crédito, que ela pegou um empréstimo de 15 mil usando o nome do José como avalista sem ele saber, e que ela tem mais 3 processos de cobrança correndo na justiça. A Andréia ficou vermelha, vermelha que nem um pimentão. Isso não é da sua conta, gritou ela. Não é da minha conta? Respondi. Quando você usa meu filho para pagar suas dívidas, foi aí que aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. O José, que estava calado ouvindo tudo, levantou da cadeira e disse: Andréia, isso é verdade? Ela gaguejou. Tentou negar, mas eu tinha os documentos ali na mesa, todos os papéis, todas as provas. Você me usou? Perguntou ele com a voz trêmula. Você casou comigo para usar minha família? E foi nesse momento que a máscara dela caiu de vez. E daí? Gritou ela. Vocês têm dinheiro. Por que não posso aproveitar? Sua mãe é rica, podia dividir. Rica? Eu, rica, trabalhando 3 empregos, juntando centavo por centavo? O José olhou para mim e vi que finalmente tinha entendido tudo. Mãe, disse ele com lágrimas nos olhos, me perdoa, eu fui um idiota. Se você está emocionado com essa reviravolta, deixa o like aí e se inscreve no canal, porque agora vem o final que ninguém esperava. A Andréia saiu de casa naquele mesmo dia, saiu gritando, xingando, dizendo que ia me processar. Mas sabe o que aconteceu? Uma semana depois, ela apareceu na minha porta chorando, chorando que nem criança. Sogra, soluçava ela, me perdoa, eu fui uma idiota, eu amo o José de verdade, só que eu estava desesperada por causa das dívidas. Mas aí eu descobri que as lágrimas eram falsas também. Sabe por quê? Porque nessa semana que ela estava fora, ela tinha ficado na casa do ex-namorado dela. Isso mesmo. A descarada traiu meu filho na primeira semana de separação. Quando contei isso para o José, ele finalmente tomou a decisão definitiva, pediu o divórcio. E sabe o que eu fiz? Ajudei ele a juntar todas as provas das trapaças dela. O advogado disse que ela não ia receber nem um centavo na separação por causa da má-fé. Hoje, 3 anos depois, meu José está casado de novo, com uma moça maravilhosa, a Carla, que eu amo como filha de verdade. A Carla é enfermeira, trabalha duro, se sustenta, nunca me pediu um centavo. Pelo contrário, ela que me ajuda quando preciso. Quando fico doente, é ela que vem me cuidar. Quando preciso ir no médico, é ela que me leva. Essa sim é nora de verdade. O casamento deles foi simples, numa igreja pequena, com um almoço gostoso na casa da mãe dela. Eu levei um bolo que fiz com todo o amor do mundo. A Carla chorou quando provou: sogra, esse é o bolo mais gostoso da minha vida. E não era fingimento, não. Era de coração mesmo. Era gratidão verdadeira. E a Andréia, a última notícia que tive é que ela estava tentando aplicar o mesmo golpe em outro coitado, um advogado que conheceu no Tinder. Mas dessa vez não deu certo. O cara descobriu antes e ela teve que sair da cidade. Minha comadre Neuza me contou que ela está morando na casa da mãe, falida, sem nem dinheiro para passagem de ônibus. A vingança mais doce que já tive na vida não foi me vingar dela. Foi ver meu filho feliz de verdade, com uma pessoa que ama ele de verdade, não o dinheiro dele ou o dinheiro da sogra dele.
Foi recuperar meu menino e ganhar uma nora de verdade, uma filha que escolhi com o coração. Aprendi que mãe não é obrigada a pagar luxo de filho ingrato. Aprendi que amor verdadeiro não cobra conta, não faz chantagem emocional, não manipula. E aprendi que às vezes a gente precisa mostrar as garras para defender quem a gente ama, mesmo quando esse alguém está cego demais para ver a verdade, enfeitiçado por uma bruxa interesseira. O José me pediu perdão 1000 vezes. Disse que estava enfeitiçado, manipulado, cego de paixão. Mãe, chorava ele, como eu fui burro, como deixei aquela víbora me usar contra a senhora. Hoje ele conta essa história para os amigos como um alerta. Cuidado com mulher interesseira disfarçada de santa. Elas são piores que vírus de computador. E eu conto essa história para todas as mães. Não tenham medo de enfrentar uma nora vampira. Não tenham medo de mostrar as garras quando alguém quer sugar o sangue da família. A verdade sempre vence. Sempre. O melhor casamento da minha vida não foi o primeiro do José, que custou 19 mil reais do meu suor. Foi o segundo, que custou apenas o amor verdadeiro, a gratidão sincera e o respeito mútuo. A Carla fez questão de pagar a própria festa. Sogra, disse ela com lágrimas nos olhos, a senhora já fez demais pelo José a vida inteira. A senhora criou um homem maravilhoso, trabalhador, carinhoso. Agora é nossa vez de cuidar da senhora, de retribuir todo o amor que a senhora deu. E é assim que tem que ser. Família de verdade se ajuda, não se explora. Família de verdade retribui carinho, não com cobrança. Família de verdade te valoriza, não te usa como máquina de fazer dinheiro. Eu aprendi na marra que amor de mãe tem limite sim, e que às vezes a gente precisa ser dura para ensinar o que é certo e errado. Que história incrível e emocionante, dona Daniela! Família, essa história nos ensina que amor verdadeiro não tem preço, mas interesseiros sempre mostram a conta. Nos ensina que mãe guerreira não aceita desaforo, que família de verdade se constrói com respeito mútuo. Se essa história tocou o seu coração, se vocês sentiram raiva da Andréia, se ficaram orgulhosas da dona Daniela, bate aquele like com força, se inscreve no canal agora, porque histórias assim precisam ser compartilhadas. E compartilha com pelo menos 5 pessoas que precisam ouvir isso. Manda no grupo da família, manda para aquela sogra guerreira que vocês conhecem, manda para todo mundo. Comentem aí embaixo, vocês já passaram por situação parecida? Conhecem alguma história de nora interesseira? Conhecem alguma sogra que enfrentou situação assim? Quero ler todos os comentários. Dona Daniela, muito obrigado por compartilhar essa lição de vida conosco, por mostrar que família de verdade vale ouro e que não podemos aceitar ser explorados por ninguém. Eu sou o Detetive Rex, até o próximo caso do nosso podcast e fique com mais 2 casos imperdíveis a seguir que vão mexer ainda mais com suas emoções.